Bem-vindas e bem-vindos ao Júris 360 Lab. Que bom ter vocês aqui com a gente para mais uma análise, né, das decisões que, estão aí moldando o nosso direito. Agradecemos a companhia. Hoje o foco é no Supremo, no STF. Vamos dar uma olhada em julgados bem importantes do informativo 1100. Exato, material recente e relevante. Sim, separamos 4 temas que, deram o que falar. Primeiro, honorários da Defensoria Pública contra o próprio ente. Depois, a perda de graduação de militares estaduais. Quem decide isso? Um termo bem técnico esse. Bastante. Aí tem uma ADI sobre eleição de vice-governador lá de Alagoas, um caso específico. E, para fechar, os limites de atuação de bombeiros voluntários. Prontos? Vamos lá. Ok, vamos começar então com a Defensoria Pública. É o RE 1.140.005. A pergunta era: Defensoria pode receber honorários de sucumbência do Estado ao município a que ela pertence, né? Isso. Essa é uma discussão antiga, mas que ganhou, digamos, novos contornos com a autonomia cada vez maior das defensorias, principalmente depois das emendas 45, 74 e, mais recentemente, a 80. Certo. O argumento que sempre vinha era o da confusão, né? Aquela figura do Código Civil, artigo 381. O credor e o devedor são a mesma pessoa, no caso, o ente público. Mas o STF entendeu que essa autonomia funcional, administrativa, financeira, ela é real. Ou seja, não é mais a mesma pessoa para esse efeito. Exatamente. A Defensoria tem orçamento próprio, tem gestão própria, então não se confunde mais totalmente com o ente maior ao qual ela está vinculada administrativamente. Essa autonomia superou a ideia da confusão. Entendi. E aí o Supremo bateu o martelo, sim, são devidos honorários à Defensoria, mesmo quando ela ganha uma causa contra o Estado ou município que, de certa forma, a mantém. Mas teve um ponto crucial na decisão, né? Sobre o dinheiro. Fundamental. E talvez o ponto mais importante da tese. O STF foi muito claro. Esses valores, os honorários recebidos, têm que ir exclusivamente para o aparelhamento da Defensoria Pública. Ah, então não pode dividir entre os defensores. De jeito nenhum. É vedado o rateio entre os membros. Isso tem uma razão de ser, né? Reforça a missão da Defensoria, que está lá na Constituição, artigo 134, garante que o recurso volte para melhorar a estrutura, o serviço prestado à população carente. Faz sentido. E tem um efeito prático também, né? Desestimula um pouco aquela resistência, às vezes injustificada, do poder público em cumprir decisões. Fortalece a Defensoria como instituição mesmo. Bem colocado. Agora, mudando um pouco de área, vamos para a questão militar. O ARE 1.320.744. A discussão era sobre quem tem a competência para decretar a perda da graduação de militares estaduais depois de uma condenação criminal. É isso. Isso mesmo. A dúvida surgiu muito por causa do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. A emenda 45 mexeu ali e deu competência aos tribunais de justiça ou aos tribunais de justiça militar, onde existirem, para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças. Mas aí ficou a dúvida, como isso funciona quando já tem uma condenação criminal, seja na justiça comum ou militar? Uma coisa anula a outra? Pois é, essa era a grande questão. O STF, então, veio para organizar isso. Basicamente, ele distinguiu duas situações, 2 caminhos possíveis. E quais seriam? Bom, primeiro, a perda da graduação pode ser um efeito secundário da própria sentença condenatória. Se for crime comum, o Código Penal prevê isso lá no artigo 92. Se for crime militar, o Código Penal Militar também tem previsão, artigo 102. A própria sentença já pode declarar essa perda. Ok, esse é um caminho. O outro caminho, e aí entra o 125, o parágrafo 4º, é quando a sentença condenatória não decretou a perda da graduação, ou mesmo que tenha decretado, mas por outros motivos. Nesse caso, o Ministério Público pode entrar com uma representação específica, um processo autônomo, no TJ ou TJGM. Ah, então é um processo separado, focado só nisso. Exato, um processo para avaliar se aquele militar condenado tem condições morais e éticas de continuar na corporação. A condenação criminal é o gatilho, mas a decisão sobre a perda da graduação, nesse caso, é do TJ ou TJGM, analisando os aspectos da vida
medida militar, não é automático. Entendi. São duas vias, então. Uma mais direta na condenação, outra por um processo específico. Interessante. Exatamente. Bom, saindo da esfera militar e indo para a política, ADI 999. Aqui a questão era uma norma lá de Alagoas, uma emenda à Constituição Estadual previa eleição indireta pela Assembleia Legislativa só para o cargo de vice-governador, caso ele ficasse vago. Por que isso deu problema? Olha, o problema é que isso vai contra o desenho da Constituição Federal, né? O nosso modelo, nos artigos 28 e 77, é claro, o governador e vice são eleitos juntos, na mesma chapa. É uma unidade. Sim, a chapa é indivisível na eleição. Isso. E a Constituição Federal só prevê eleição nova, seja direta ou indireta, dependendo de quando acontece a vacância, lá no artigo 81, se houver dupla vacância. Ou seja, se os dois cargos, governador e vice, ficarem vagos. Certo, só se os dois saírem. Criar uma eleição só para o vice, como a norma de Alagoas fazia, quebra essa lógica, fere o princípio da simetria, que exige que os estados sigam o modelo federal nessas estruturas básicas de poder. Imagino que o STF concordou com isso e derrubou a norma alagoana, né? Exatamente, declarou a inconstitucionalidade. A mensagem é clara. Eleição indireta já é uma exceção e tem que ser interpretada de forma bem restrita só nas hipóteses que a própria Constituição Federal autoriza. Não dá para criar novas hipóteses por lei estadual. Entendido. Reforça a unidade da chapa majoritária. Precisamente. Para a gente fechar este primeiro bloco, temos a ADI 5354, de Santa Catarina. Aqui o ponto era o seguinte: normas do Estado permitiam que os municípios delegassem para bombeiros voluntários, que são entidades privadas, né, atividades tipo vistoria, fiscalização e até aplicação de multa em segurança contra incêndio. Qual o problema aqui? Bom, são dois problemas principais, na verdade. Primeiro, a competência. A Constituição Federal, lá no artigo 22, diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de corpos de bombeiros e defesa civil. Ah, então o Estado não poderia ter legislado tão especificamente assim. Não sobre normas gerais que invadissem essa esfera federal. E, além disso, tem a questão da natureza da atividade. Fiscalizar, aplicar sanção, multar. Isso é exercício do poder de polícia do Estado. Certo, poder de restringir direitos, impor obrigações. Exato. E a legislação federal sobre bombeiros e a própria jurisprudência do STF são bem restritivas quanto a delegar poder de polícia para entidades privadas. A Lei 13.425 de 2017, por exemplo, não prevê isso para bombeiros voluntários. Então, o que o STF decidiu? Barrou tudo? Julgou parcialmente procedente. O Supremo declarou inconstitucional justamente a parte das normas de Santa Catarina que permitia delegar essas atividades típicas de poder de polícia. A verificação, a certificação, a vistoria que leva à sanção, a fiscalização punitiva e a própria autuação, a multa. Ah, então atividades mais administrativas ou de apoio poderiam, talvez, mas o núcleo do poder de polícia, não. Exatamente essa a ideia. O que envolve a coerção estatal, a restrição de direitos, a aplicação de sanções, isso não pode ser delegado a particulares. No máximo, se admite delegar atos materiais, sabe? A execução de algo já decidido pelo Estado, mas não o ato de decidir e sancionar em si. Entendi, ficou claro. Então, só para a gente amarrar o que vimos neste bloco, confirmamos os honorários para a defensoria, mas com dinheiro carimbado para o aparelhamento. Isso. Vimos a definição das competências para perda de graduação militar, com duas vias possíveis. Analisamos a inconstitucionalidade de eleger só o vice-governador de forma isolada. Certo. E, por fim, esses limites bem claros para a delegação de poder de polícia a bombeiros voluntários. Perfeito. Acho que um fio condutor interessante, né, em várias dessas decisões, é essa necessidade constante de delimitar fronteiras. Fronteiras? Como assim? Fronteiras entre os entes da federação, entre os poderes e até entre o que é função do Estado e o que pode ou não ser feito por entidades privadas que colaboram com ele. O STF acaba atuando muito como esse árbitro, né? Interpretando as autonomias, as competências. Faz sentido. Mantendo o equilíbrio do sistema. Exato. E fica a reflexão, né? Até onde pode ir a autonomia de uma instituição, de um Estado, sem que isso acabe ferindo o Pacto Federativo ou a própria estrutura que a Constituição desenhou para o Estado brasileiro? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.
Bom, analisamos esses primeiros julgados de destaque do informativo 1100. Foi uma ótima conversa. Sempre bom debater esses temas. Nos vemos então no próximo bloco para continuar essa exploração. Até lá. Olá! Vamos direto ao ponto hoje, né? Mergulhar nas decisões mais recentes do Supremo, lá do informativo 1100. Isso aí. Vamos focar em alguns julgados bem importantes que saíram. Exato. A ideia é entender o impacto real de decisões sobre direito de trabalho, pagamento de precatórios, meio ambiente e até processo penal. Temos bastante coisa na mesa. Sim. Vamos cobrir aquelas ADIs sobre dano moral na reforma trabalhista, lembra? As 6.050, 6.069 e 6.082. Aham, o tabelamento. Isso. E também o Rei 597092, que é o tema 231 sobre sequestro de verbas para pagar precatório. Esse promete. Com certeza. E ainda tem o ARE 1.287.076, um caso curioso sobre Código Florestal e reserva de plenário. E para fechar, o HC 214.070. Prisão preventiva versus regime mais brando. Bom, nossa missão aqui é destrinchar isso tudo, pegar o essencial e ver como mexe com o cenário jurídico, né? Perfeito. Começando então pelas ADIs do dano moral trabalhista. 6.050, 6.069 e 6.082. Por favor. O que ficou decidido sobre aquele tabelamento da CLT? Então, o STF validou o artigo 223G, parágrafo 1º, que trouxe aqueles valores de referência. Mas olha o detalhe, validou, só que não como um teto rígido, absoluto. Ah, não é um teto. Quer dizer que o juiz pode dar mais. Como fica isso na prática? Não dá uma insegurança? Não é um teto fixo. O Supremo disse basicamente que são parâmetros, guias, sabe? O juiz pode sim fixar indenizações maiores. Mas como? Assim, sem mais nem menos? Ah, não, claro que não. Ele precisa justificar muito bem. Tem que olhar o caso concreto, a situação específica, a gravidade, usar a razoabilidade, a proporcionalidade, a igualdade. É um equilíbrio, né? Entendi. Um guia, mas com flexibilidade bem fundamentada. Exato. E outra coisa que ficou clara, aqueles artigos 223A e 223B, eles não impedem a reparação por danos reflexos, o famoso dano em ricochete, que atinge, tipo, a família do trabalhador. Certo. E esses danos reflexos seguem qual regra? Aí segue a legislação civil normal, o Código Civil mesmo. Compreendido. Bom, vamos mudar um pouco o foco, mas ainda falando de dinheiro público e obrigações. Aquele Ré 597092, tema 231, sequestro de verbas por atraso em precatório. Isso pode mesmo? Sempre parece tão drástico. Pois é, e o STF confirmou. Pode sim, é constitucional. O ponto-chave é aquele regime especial de pagamento do artigo 78 do ADCT, que a emenda 30 criou lá atrás. Aquele regime obrigatório para os entes devedores, né? Isso. E se o governo descumpre, se atrasa as parcelas devidas, o parágrafo 4º desse artigo autoriza o sequestro pela justiça. Então não é só se furar a fila, a ordem cronológica. Não mais. Antes, na redação original da Constituição, era mais ligado à quebra da ordem. Agora, com esse regime especial, o simples atraso no pagamento das parcelas já pode justificar o sequestro. É uma ferramenta bem forte para garantir o pagamento. Puxa vida, realmente uma ferramenta poderosa para o judiciário fazer valer a decisão. Faz sentido, pensando na efetividade. Exatamente. E essa ideia de regras e situações já existentes me leva para o próximo caso. O ARRE 1.277.076. Código Florestal e a tal da reserva de plenário. Esse é bem interessante mesmo. Olha a situação. Um tribunal, uma turma, afastou a aplicação de uma regra do novo Código Florestal. Era o artigo 15, que trata de usar APP para cálculo de reserva legal. E por que afastaram? Porque existia uma transação penal anterior sobre a mesma área. Uma transação homologada judicialmente, um acordo já feito e válido. Certo. E aí a questão era, ao fazer isso, essa turma não estaria burlando a regra da reserva de plenário, aquela do artigo 97 da Constituição, que diz que só o plenário pode declarar lei inconstitucional. Exatamente, essa era a dúvida. Mas a segunda turma do STF disse que não houve violação. E qual foi o pulo do gato? O pulo do gato foi justamente a existência dessa transação penal prévia, um ato jurídico perfeito, consolidado antes.
Isso tornou o caso muito específico, diferente de simplesmente discutir a aplicação da lei nova em geral. Ah, então não foi uma declaração de inconstitucionalidade disfarçada. Não foi. A decisão se baseou no princípio tempus regit actum. A lei do tempo rege o ato, e nas peculiaridades do caso. Não foi um afastamento da lei que exigiria a decisão do plenário. Foi uma questão de aplicar a lei ao caso concreto, considerando o histórico. Entendi. Fascinante como um detalhe assim, a transação muda a aplicação da regra. E para a gente fechar, o HC 214.070. Esse parece um paradoxo, manter prisão preventiva para alguém que foi condenado a um regime mais brando, tipo semiaberto. Como pode? Pois é, soa estranho, né? E a segunda turma do STF também achou. Consideraram isso um constrangimento ilegal. Não faz sentido manter a pessoa numa prisão preventiva, que na prática é muito restritiva, às vezes até mais que o regime fechado, se a própria sentença final já disse que ela deveria começar no semiaberto ou aberto. É desproporcional, então. Exatamente, totalmente desproporcional. Por isso, concederam o habeas corpus para revogar a preventiva. E a pessoa sai livre. Não necessariamente. O juiz da execução pode analisar se cabe alguma medida cautelar alternativa, sabe? Aquelas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Tornozeleira, comparecimento periódico, essas coisas. Mas a preventiva, mais grave, não pode mais. Claríssimo. Bom, resumindo nossa conversa de hoje, então. Vimos que o tabelamento do dano moral trabalhista é um guia, não uma camisa de força. Isso, com flexibilidade para mais, se bem justificado. Vimos também que o atraso no pagamento de precatórios sobre o regime especial pode sim levar ao sequestro de verbas públicas. Uma medida forte. Confirmado pelo STF. Analisamos aquele caso do Código Florestal, onde uma transação penal prévia impediu a aplicação de uma regra nova sem ferir a reserva de plenário. As peculiaridades do caso concreto falando mais alto. E, por fim, que a prisão preventiva não pode ser mantida se a sentença condena a um regime inicial mais brando. Questão de proporcionalidade. Exato. A cautelar não pode ser mais pesada que a própria pena definida. Perfeito. E fica aquela reflexão, né? Com todas essas decisões buscando equilibrar regras, limites, garantias individuais e a realidade, como o sistema de justiça consegue se manter efetivo e justo num mundo que não para de mudar? É a grande questão, né? Como equilibrar tudo isso, proteger direitos e, ao mesmo tempo, fazer as normas funcionarem na prática, diante de tanta evolução legislativa e social. Fica a pergunta no ar. Exatamente. Bom, esperamos que essa análise rápida e focada tenha sido útil para quem nos acompanha. Com certeza. E para continuar ligado nas discussões aqui do Júris 360 Lab, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like para a gente saber que gostou. É isso aí. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.